Então, nós temos no budismo 3 preciosidades, 3 joias, que a gente chama 3 tesouros, que se chama Buda, Dharma e Sangha. Buda é o ser iluminado, aquele, aquela que acorda, que desperta, que não é manipulado por ninguém e nem manipula a mente de ninguém. Mas a gente tem um estado de clareza, de consciência, de percepção que não é ludibriado pelas aparências. Isso é Buda. É a capacidade de ver a realidade assim como ela é, sem projeções emocionais. Onde o emocional ele existe, ele é importante, mas ele não interfere, ele não atrapalha a minha visão da realidade. Pessoas que são ciumentas, não é isto. Ela vê o seu companheiro ou vê a sua companheira se aproximando de alguém e já imagina, estão tendo um caso. Hoje tinha uma moça que estava aqui à tarde comigo e o marido dela telefonou e disse assim, deixou um recado, diga a ela que quando ela for voltar para casa, me telefone. Me avise quando ela estiver saindo daí. E ela vira-se e diz assim, ele deve estar com outra. Não necessariamente, né? Nós não sabemos por que ele queria que avisasse. Talvez podia até fazer um jantar, uma surpresa, um presente, nós não sabemos. Mas no pensamento daquela pessoa que tem um problema, uma dificuldade, ela transforma a realidade, né? Ela vê aquilo que não está acontecendo. Então, Buda é aquele, aquela que é capaz de ver o que é como é. Sem projeções do seu emocional. Até percebe o seu emocional. E a percepção desse emocional não altera a realidade do que é. Ela não mascara, ela não pinta por cima, né? Então, Buda é aquele, aquela que acorda, que desperta. Nós temos um personagem histórico, que é Shakyamuni Buda, viveu na Índia 2.600 anos atrás, era elite, era um menino rico, com carros blindados, que seria hoje em dia, né? Mas ele começa a surgir nele um questionamento, que é uma coisa rara, não é verdade? Por isso é um personagem muito raro na história. Porque mesmo tendo tudo, tendo todas as regalias que a sua casta elevada lhe permitia, ele começa a observar o sofrimento do mundo. E ele se compadece do sofrimento do mundo. Não era dele pessoal. Ele vivia bem, ele era rico, ele era saudável. A sua família vivia bem, era rica, era saudável. Ele tinha poder e carruagem, ele tinha tudo. Mas ele começa a ver que existe a velhice, a doença e a morte. A velhice, no sentido de ver uma pessoa idosa e que está sendo maltratada. Né? Os idosos devem ser muito respeitados, pelo menos pela sua idade, pela sua experiência. Né? Na Índia se tem o hábito de você colocar a mão no calcanhar de um idoso e depois na sua testa. Significa estar acima de mim, quem veio antes de mim, eu respeito. Né? Dogen Sama, que é o fundador da nossa ordem, ele insiste em dizer uma coisa importante, que nós temos que respeitar os nossos superiores e respeitar os nossos inferiores. Um bom professor, um bom líder é aquele que respeita quem está acima e respeita quem está abaixo. Não abusa de quem está abaixo, não xinga, não insulta, não bate, né? Não faz nada que seja desrespeitoso e prejudicial. E da mesma maneira não faz com quem está acima de você. Isso é o princípio de vida em harmonia. Então Buda tem a ver com isto, viver em harmonia. Uma vez o nosso Buda histórico, ele estava numa estrada e ele sabia que tinham 2 povos que iam entrar em guerra. O povo da parte da família dele e um povo vizinho, porque eles estavam brigando pela água. Tinha um riacho, que cada um dizia que o riacho é meu, né? Você vê, as brigas continuam com coisas assim, né? Isto é meu, é seu, eu que mando, você que manda. Ia ter essa grande guerra, era uma deflagração mesmo. Então tinham 2 exércitos que estavam vindo se encontrar. E ele sentou no meio da estrada. E esse exército vizinho que vinha vindo disse assim, escute, o que você está fazendo aí?
Eu te conheço, eu sei que você é filho de fulano, não é que você abandonou o trono, que você agora é um mendicante, vive meditando por aí, você vai ser morto aqui no meio dessa batalha. Ele disse assim, não vai haver batalha. Ele disse assim, como não vai haver batalha? Eu falei assim, não, você não está vendo que é sem sentido fazer isso que vocês estão fazendo? Vocês não estão vendo que absurdo é matar por causa da água? Quando vocês podem dialogar e ter um acordo? Por que precisa um matar o outro? E através do discurso, do diálogo, ele convence este rei que foi com seu exército a desistir da guerra. E ele cria a possibilidade da harmonia e da paz. Isto é o princípio de um ser iluminado, né? Ele não pegava em armas, ele não saía insultando ninguém, gritando, falando palavrões. Não é verdade? Isso é a pessoa que está fora do controle. Buda é aquele que controla a si mesmo, que controla seus pensamentos, sua fala, suas emoções. E usa da maneira a beneficiar o maior número de seres, não a si mesmo, nem ao seu grupo, nem à sua família. É interessante, é difícil isso para nós, né? A gente está sempre pensando assim, como é que eu vou proteger meu filho, minha filha, meu neto, meu bisneto, né? Como é que eu protejo meus amigos, a minha sanga, a minha comunidade? Eu sempre quero proteger aqueles que eu tenho mais intimidade. E de repente você abrir mão disso, né? Não é fácil, né?